Ei, você já ouviu essa música aqui? Então preste atenção que eu vou lhe explicar. Janaína acorda todo dia às 4h30. Já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína é passageira, passa as horas do seu dia entre resultados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser, e Ele há de querer. Por cá, sou eu, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia. E hoje eu estou trazendo um conteúdo que tem tudo a ver com geografia. A música Janaína, do Biquíni Cavadão, e a mulher no mercado de trabalho aqui no Brasil. Então, logo depois da vinheta, a gente vai discutir esse assunto, beleza? Vamos nessa. Pronto, estamos de volta. E o conteúdo da aula de hoje é isso. Vamos falar um pouco sobre essa inserção da mulher no mercado de trabalho relacionado com a música Janaína, beleza? Eu fiz mais ou menos um esquema para que vocês possam entender esse contexto, dividido entre causa e consequência. As causas, os fatores que determinam o ingresso dessa mulher ao mercado de trabalho no século XX e as consequências do ingresso da mulher ao mercado de trabalho. Você espera até eu apontar para você assim? É mesmo? Sim, então vamos lá. As causas são elas, eu dividi em fatores, que são econômicos, cultural e social, certo? Aí a gente pode ter como fatores econômicos a questão logo no início da década dos anos 50, o Brasil ele passou por uma revolução industrial, certo? Então passa a ter uma maior quantidade de vagas no mercado de trabalho. Então, a mesma revolução que já tinha ocorrido séculos atrás, porque no Brasil foi tardio, na Inglaterra e em outros países da Europa, chega ao Brasil, certo? E aí tem aquele boom industrial, aproveitando toda a infraestrutura do café, por isso que São Paulo é um dos maiores estados industrializados do país, porque ele já tinha toda aquela infraestrutura de exportação, de importação que o café proporcionou. Daí surge essa possibilidade. Primeiro, porque a mulher antes se limitava, por fatores culturais, que eu vou explicar também nesse quadro, a mulher ela se limitava apenas às tarefas domésticas, né? A acompanhar o marido nas tarefas domésticas, mesmo que a tua renda, a renda do marido, não suprisse as necessidades do lar. Mas aí, com diversos movimentos que fomentaram também essa inserção da mulher no mercado de trabalho, veio um movimento feminista e outros fatores que não cabe destacar, mas cabendo destacar essa questão econômica, o bolso apertou. O bolso apertou, tem a oportunidade de vagas, e aí o que é que acontece? A mulher ela ingressa no mercado de trabalho por melhores condições financeiras, dá uma melhor condição para os seus filhos e também por visar uma carreira, visar uma oportunidade de crescimento e não ficar apenas dependente do seu companheiro, do seu parceiro, do seu marido. E aí ela vai em busca dessa oportunidade no mercado de trabalho. Voltando aqui, vou trazer aqui e mostrar para vocês o quadro. Aí, dentro desses fatores econômicos se encaixam essa perspectiva, essa mudança de mentalidade. O Einstein sempre falou que uma mente que se abre para uma nova ideia, jamais ela retorna ao seu
a sua forma original. Então as mulheres daquela época se abriram para essa nova ideia, para essa nova possibilidade de trabalhar e de também contribuir com a renda do lar. Só que por fatores culturais, aí a gente já entra nesse outro fator que eu coloquei aqui, a gente já falou sobre o econômico. Pelos fatores culturais, a mulher ingressa nesse mercado de trabalho e esse ingresso gera para determinadas culturas, para determinados padrões, um certo receio do homem, principalmente no aspecto de inferioridade, por aí vai, que já são outros aspectos que não cabem à geografia. Mas, a partir deste momento, com a Revolução Industrial, com a industrialização do Brasil, a mulher passa a fazer parte desse novo cenário, certo? Saindo do lar, indo para o mercado de trabalho e também passa a participar de um mercado mais informalizado. Até porque há um estudo do próprio PNDA, que é a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios, que foi realizado em 2007, na época, 190 milhões de brasileiros, 51% das mulheres, elas tinham uma escolaridade média em torno de 6,1 ano, sendo que a escolaridade dos homens era muito menor, no caso, 6,3 anos. E hoje esses fatores têm sido cada vez mais reproduzidos na nossa sociedade, porque se vocês observarem, velho, nos cursinhos, nas, como é que se diz, nas escolas, temos muito mais mulheres do que homens. Temos muito mais mulheres buscando se renovar, buscando se qualificar e ingressar com a mão de obra qualificada nesse mercado de trabalho. Pois, no início lá, na década de 50, quando ela ingressou no mercado de trabalho, ela ingressou com a mão de obra de baixa qualificação. O que é essa mão de obra de baixa qualificação? A mulher ingressou nas tarefas domésticas, em tarefas de empregos informais e por aí vai. E com o passar dos anos, ela buscou se qualificar melhor e fazer parte desse novo contexto. Beleza? Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi! Pronto, voltando aqui para a tela. A gente também tem um fator social. O que é que acontece? Muitas mulheres passam e, como causa, elas passam a ser mãe solteira. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e que faz mamadeira, além de trabalhar como empacotadeira das Casas Bahia. Então, a mulher, ela deixa, além disso, o homem, a partir do abandono, as mães solteiras tem um relacionamento com o cara é banda boa, e aí fecundou e simplesmente deixa sobre os ombros daquela mulher a responsabilidade de criar uma família. E muitas mães se tornam pães, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. É um também dos fatores sociais que motiva, que impulsiona as mulheres a ingressar no mercado de trabalho. Todos esses fatores são fatores geográficos que eu estou citando aqui para vocês. Então, basta só fixar fatores econômicos, a questão da industrialização do Brasil, a questão da complementação da renda. Logo, quando ela sai para complementar essa renda, ela ainda está prestando um serviço de baixa qualificação, mas com o passar dos anos a mulher passa a se especializar mais, tanto que a gente vê atualmente nos cursinhos, nos cursos, nas escolas, muito mais mulheres do que homens. Isso é um fator preocupante. Eu observo, eu como professor que atua em sala de aula, observo isso e creio que outros professores também observem esse fator. E aí tem esse fator social das mães solteiras que tem que
buscar novos meios ou nova renda, ou criar uma renda, já que o cara as abandonou, ou então ela decidiu ser mãe solteira mesmo, e por aí vai, certo? Entenderam? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Voltando aqui, vamos voltar lá pro quadrinho pra gente terminar essa bagaça. Tem as consequências. E quais as consequências desse ingresso da mulher ao mercado de trabalho? Tudo que é bom, além é um fator bom, é um fator positivo, beleza. Mas traz consequências. E na geografia a gente estuda essas consequências, principalmente no que? Na questão da taxa de fecundidade. Esse fator a gente ainda não está observando muito aqui no Brasil, mas já é preocupante, principalmente com relação à questão da previdência social, que é um dos grandes, maiores problemas do nosso país, pois a população está tendo expectativa de vida maior, 72 anos, baixou um pouquinho, 69, por conta das condições depois do pós-pandemia, mas está com a expectativa de vida maior. Então tem mais idosos e adultos, e os jovens que têm, muitos ainda estão sem perspectiva, e não há perspectivas a longo prazo de muita fecundidade. É o que eu falo sempre com os meus alunos, que a avó de vocês tinha muito mais filho do que a mãe de vocês. Hoje, mesmo, pessoal, vem os cri-cri aí encher o saco, falar, que tem Bolsa Família, estimula, a mulher tem mais filho. Vamos dizer que desse cenário de mulher do país, seja 5 ou menos por cento, estou dando um cálculo aqui grosseiro, porque a grande maioria hoje tem 1, 2, 3 no máximo, na pior das hipóteses, porque a mulher sabe que a maior sobrecarga recairá sobre ela por conta do fator social, aquele fator que envolve questão religiosa, envolve outras questões culturais que já foram construídas ao longo dos anos. A mulher, mesmo trabalhando fora de casa, ela vai ter uma responsabilidade maior em casa, tanto para gerir, no caso, para gerar a criança, todos os 9 meses que vai ficar indisponível, e além disso, quando a criança é gerada na educação, na participação, no crescimento, nas tarefas domésticas, então a mulher trabalha 4, 5 vezes mais do que o homem, é mais racional, mais focado, vai cuidar do filho, vai, muita coisa mudou, outros padrões de casais estão sendo reconsiderados, sim, mas daí esses padrões também modificam essa taxa de fecundidade, porque teremos mais pessoas sem filhos. E esses fatores já estão afetando a Europa. Tudo que acontece na Europa, gente, quer prever o futuro no Brasil? Tudo que acontece lá fora vai acontecer aqui. Preveja o futuro dessa forma, entendeu? E aí você vai saber o que necessariamente vai acontecer aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Então é isso aí. Aí, por último, a consequência também, ainda por conta dos fatores culturais, certo? Por conta das causas culturais, são as diferenças salariais. Isso não existe mais hoje, em pleno século XXI, isso é século XX. Existe? Existe. Principalmente porque ainda tem muitas mulheres que trabalham em empregos de baixa qualificação, então recebem muito menos pela prestação do seu serviço, como domésticas, como mulheres que trabalham em empregos informais e por aí vai. E, além disso, mesmo em determinados... mas não pode. Não pode oficialmente, mas do jeito que às vezes o país... acontece no país, de que a falta de emprego motiva aquela profissional, aquela mulher, a se submeter a determinadas condições de trabalho, para não perder o trabalho. Porque ela sabe que tem filho para sustentar, ou então tem uma carreira para sustentar. E aí, não oficiosamente, ou às vezes até oficiosamente, ela vai receber muito menos do que o mesmo cara
naquela função, ocupando o mesmo destaque. Isso é fato. Cultura só se muda ao longo do tempo através de doses homeopáticas de razão, certo? Então, doses homeopáticas de razão, talvez daqui a 50 ou 100 anos mude o cenário e haja um ajuste ou um desajuste. Faz parte aí já dos historiadores, não faz mais parte dos geógrafos, beleza? Então, só para finalizar, vamos entender aqui. Ai, cale-se, você me tem. Calma, Kiko, vamos lá. Finalizando, temos as causas, como já expliquei para vocês, e as consequências. As causas, os fatores econômicos que vêm da industrialização, da oportunidade de mão de obra, a necessidade, a questão cultural que envolve a mulher solteira, a mãe solteira, questão social e por aí vai. E as consequências, temos como consequência da inserção dessa mulher no mercado de trabalho as diferenças salariais e a redução na taxa de fecundidade, que é a redução do número de filhos por famílias, por casais, certo? Ficou claro? Agora vamos relacionar com a Janaína lá. A Janaína, a história da Janaína é engraçada. Tem aqui no próprio que eu pesquisei, o próprio Bruno do Biquíni Cavadão, ele falou o seguinte, que por volta de 1994, em um show que eles foram fazer lá, deixa eu botar a tela cheia aqui para vocês verem, em um show que os caras foram fazer lá em Miguel Couto, Nova Iguaçu, eles saíram de casa para em Opalas com ar-condicionado, passando por diversas estradas, e aí, pela demora em chegar a Miguel Couto, na Nova Iguaçu, os caras, o autor, o Bruno, ele falou, pô, que demora, ansioso para chegar. Aí, próximo a chegar a determinado local, ele lembrou que a empregada que trabalhava com a mãe dele, que criou ele, conhece ele desde pequeno, morava lá, naquele bairro. Daí veio o insight dentro de um táxi confortável, de ele pensar, pô, se eu tô achando foda chegar nesse local de um carro confortável, de boa, imagine aquela mulher, a Jessie, que era o nome real da Janaína, que é o pseudonome dela. Imagine a Jessie no sol quente, pegando diversas conduções que, para tentar chegar, chegava sempre no horário das 4h30, das 4h30 não, das 8 horas, na casa do cara. Pense aí. Então, isso é uma poesia para as mulheres guerreiras, firmes, que acordam cedo, têm filho para criar e mesmo assim ainda vê poesia na vida. Essa aula foi para vocês, mulheres, e tamo junto. Até a próxima em mais um Drops aqui no nosso canal Soldado Baiano. Tamo junto.